Entra aí. Ainda não, calma. Não, ainda não. Peraí. Apareceu aqui agora que você entrou. Mas ainda não apareceu você aqui. Boa noite, graça e paz para todos vocês que estão chegando. Peço por gentileza que vocês me avisem se não estiver saindo áudio. Amém? Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Peço por gentileza, você que está entrando, vocês conseguem me ouvir? Está saindo som? Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, seja bem-vindo. Amém? Em nome de Jesus, uma boa noite para todos vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz. E hoje vamos falar de um assunto muito importante. Amém? Muito importante para o povo de Deus. Você que está chegando, eu peço que você fique, permaneça, para que você ouça a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz, né? Podemos observar que muitos têm entrado, entram, olham e saem, porque não é aquilo que eles querem ouvir. Muitos estão buscando aquilo que não vai edificar vidas, não vai transformar vidas, mas a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que tem poder para operar na vida do pecador e transformá-lo em uma nova criatura em Cristo. Meus irmãos, muitos estão deixando de lado. Amém? Então você que está chegando, ouça a palavra de Deus, atente para a palavra de Deus. Como eu disse, vamos falar de um assunto muito importante para o povo de Deus, para a igreja. Como está no título da mensagem aí na live, mantenha as suas vestes limpas. Amém? Em nome de Jesus. Você que está chegando aí, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Amém? Ô glória! Estou muito feliz com Cristo, estou muito feliz de poder estar aqui, porque o nosso Deus é bom. Amém? O nosso Deus é bom. Você que está feliz com Cristo aí, diga amém. Oh, glória. Amém. Você que pode, pega a sua Bíblia. Você que pode, pega a sua Bíblia. Amém? Junto comigo e vamos meditar na palavra. Você que não pode, não há problema nenhum. Eu peço que você atente para a palavra de Deus. Porque no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a palavra diz: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Hoje vamos ler livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em nome de Jesus. Amém? Se algum irmão quiser participar aqui,
É só clicar aí no convite aí. Vamos interagir, amém? Na palavra de Deus. Porque Deus se agrada quando a igreja, quando o povo se une num único propósito, numa única fé. Amém? Aonde o nome dele está sendo glorificado. Amém, queridos? Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Você que está chegando, a paz de Cristo Jesus, uma boa noite. Irmã Fabiana, ô glória, bom te ver por aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim para nossas vidas hoje. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Versículo 8 de Eclesiastes, capítulo 9 diz: em todo tempo. Em todo tempo. Ou seja, não é somente hoje, não é somente amanhã, é em todo o tempo. Sejam alvas as tuas vestes. O que significa sejam alvas? Sejam brancas, sejam limpas as tuas vestes. Vestes significa roupa, vestimentas. Amém? Mas as vestes a qual a Bíblia está dizendo aqui no versículo 8 de Eclesiastes não se refere a nossas vestes físicas, mas a nossas vestes espirituais, ou seja, a nossa vida. Então, para que possamos entender, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ou seja, em todo tempo a vida do cristão, ela tem que ser limpa, ela tem que ser lavada no sangue do Cordeiro. Oh glória, amém? Em nome de Jesus. É isso que a palavra está nos dizendo hoje, que a nossa vida, ela não pode ser suja pela imundície do pecado. O cristão não pode ter vestes sujas, ou seja, a vida espiritual do cristão, ela não pode ser uma vida relaxada, de qualquer maneira. Não. As nossas vestes espirituais, é a nossa vida, ela tem que ser alva em todo o tempo. É verdade, irmã Dali, em todo o tempo temos que buscar a Deus. Concordo plenamente. Amém? Então, hoje, estamos vivendo em uma geração, estamos vivendo em um tempo onde muitos crentes estão vivendo com as suas vestes suja. Mas não suja da sujeira física, mas da sujeira espiritual, o pecado, a imundícia, a corrupção, o engano. O que a palavra diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8? Em todo tempo, é em todo tempo que a nossa vida tem que ser limpa. E como é que mantemos a nossa vida, as nossas vestes limpas, alvas? É quando nós temos uma vida de oração. É quando o cristão entende. É quando o cristão entende que é necessário, é importante, de extrema importância, termos o hábito de orar, de nos consagrar, termos o hábito de meditar na palavra de Deus, buscar alimento, buscar fortalecimento. Amém? Em nome de Jesus. Irmã Áurea Augusta, quero aceitar Jesus. Amém, minha irmã. Amém. Me chama aqui na janelinha aqui embaixo, aqui nesses dois bonequinhos aqui. Quero orar por você. Em nome de Jesus, apresentar a tua vida aos céus. Amém? Então, queridos, entenda uma coisa. O cristão, ele não pode de forma alguma viver com suas vestes sujas no pecado. Irmã Áurea, eu vou deixar aqui meu WhatsApp. Você me chama aqui após a live. Amém? Vou deixar aqui meu WhatsApp fixado aqui.
Irmã Áurea, meu WhatsApp está aí na telinha, tá? Pode me chamar no PV da plataforma também. Pode me chamar no PV da plataforma. Tá bom? Eu vou orar por você, em nome de Jesus. E eu creio na obra do Senhor sobre a tua vida. Amém, minha irmã? Seguindo aqui o raciocínio. Então o cristão não pode viver com suas vestes sujas pelo pecado. Não. Porque Cristo, Ele é santo. Então importa que a nossa vida seja santa aqui na terra. A palavra diz, é bem clara, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo, meus irmãos. E o que nós temos visto hoje, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, muitos estão se corrompendo, muitos estão se embaraçando com as coisas desse mundo, estão sujando as vossas vestes. Muitos estão aceitando o que o mundo oferece, os prazeres, estão sujando as suas vestes no pecado. E quando a palavra diz em todo tempo, aonde você estiver, na padaria, na escola, no metrô, no ônibus, no trem, no avião, na faculdade, no seu trabalho, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. O cristão não pode se deixar corromper pelos embaraços desse mundo. Não, meus irmãos. As nossas vestes têm que ser limpas, alvas. Irmão Luiz, como eu faço para manter minhas vestes limpas? É quando nós vivemos a vontade de Deus. É quando nós temos olhos para a palavra de Deus. É quando nós temos uma vida constante em oração. É quando nós nos santificamos ao Senhor. É quando nós temos uma vida de jejum, mortificando a nossa carne para o pecado, dizendo não para as coisas que não convêm. A palavra diz em Tessalonicense que devemos fugir de toda aparência do mal. Então, quando nós fugimos de toda aparência do mal, nós estamos mantendo as nossas vestes limpas do pecado. Mas infelizmente hoje, muitos no meio do povo de Deus, no meio da igreja, como foi dito, estão se corrompendo. Não estão mantendo suas vestes limpas. Estão abandonando a prática da oração. Estão abandonando a prática do jejum. Estão abandonando a prática da leitura, da meditação da palavra. Não estão se alimentando espiritualmente. E quando nós não nos alimentamos espiritualmente por meio da palavra, as nossas vestes será suja, porque daremos lugar à nossa carne. Entenda isso, meus irmãos, isso aqui é muito importante e é muito sério você ouvir isso. A igreja de Cristo, ela não anda com suas vestes sujas. A igreja de Cristo, em todo tempo, anda com as suas vestes alvas, limpas. Amém? Em nome de Jesus. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo aqui simboliza o Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento era derramado o óleo, o azeite sobre a cabeça. E aquele recebia o Espírito de Deus. Hoje, o Espírito Santo não é derramado pelo homem. O Espírito Santo, ele desce do céu sobre a vossa vida. Quando nós temos obediência à palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando nós guardamos no coração e praticamos a palavra de Deus. Em todo tempo. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então vamos lá. Primeiro ponto. O cristão,
em todo o tempo da sua vida, ele tem que ter as suas vestes limpas. Segundo ponto, na vida do cristão não pode faltar o óleo, o Espírito Santo, a presença de Deus sobre ele ou sobre ela, não pode. E hoje temos visto muitos irmãos e irmãs que estão... Eita, glória, eu vou falar, Jesus. Tem muitos irmãos e irmãs que estão vazios do Espírito Santo. Tem muitos irmãos e irmãs que o Espírito Santo já se afastou há muito tempo. Por conta da obediência, por conta do pecado, por conta da rebeldia. Lembra de Sansão, meus irmãos? Sansão, enquanto obedecia a Deus, o Espírito do Senhor era com ele. Mas chegou um momento em que Sansão pensava que Deus estava com ele. Foi quando a palavra diz: mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Então é isso que a Bíblia está dizendo aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O Espírito Santo, ele não pode faltar na vida do crente. Isso está errado. Se o Espírito Santo está longe do crente é porque tem pecado, é porque tem coisas que não agradam a Deus, é porque tem coisas que vai contra a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo, meus irmãos. Versículo 9, a palavra diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E eu faço uma pergunta para você aqui hoje. Como anda as tuas vestes? Como está a tua vida diante do Senhor? A tua vida diante do Senhor, ela está alva, ela está limpa, ela está purificada, ela está santificada, ela está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro? Ou a tua vida, as tuas vestes espirituais, está corrompida pelo pecado, está corrompida pelos prazeres mundanos, está corrompida por aquilo que o diabo tem oferecido, dia após dia? Amém, queridos? Quando o diabo, em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele levou Cristo ao pináculo, ao lugar mais alto, e mostrou para ele todos os reinos e as glórias daqueles reinos. O diabo queria que Jesus se corrompesse. O diabo queria que Jesus sujasse as suas vestes. Entenda isso, meus irmãos. Mas Jesus não se dobrou diante da conversa do diabo. Jesus não se dobrou diante daquilo que o diabo queria que ele fizesse. Mas Jesus disse: sai-te daqui, Satanás. E hoje, muitos crentes estão aceitando aquilo que o diabo ofereceu para Cristo, no pináculo, no lugar mais alto. Uma parte da igreja está envolvida com o mundo. Não todos, mas muitos crentes estão envolvidos com esse mundo caído. Muitos crentes estão vivendo de forma mundana. Muitos crentes estão profanando o altar do Senhor em seus corações, sujando as suas vestes, andando de mão dadas com Baal. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, porque há de agradar um e há de aborrecer o outro. A palavra diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, e uma fonte não pode jorrar água doce e ao mesmo tempo água amarga. Não pode. Não pode, queridos. Se eu sou cristão, se eu confesso a fé em Cristo, em todo tempo a minha vida, as minhas vestes têm que ser limpas. Eu não posso viver de uma forma que desagrada ao meu Deus. Eu não posso. Eu não posso, irmãos. Se eu digo que sou cristão, eu não posso viver longe do Espírito Santo. Se a palavra está dizendo: e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu não posso, queridos. Eu não posso. É impossível.
É impossível. Então a Bíblia está nos mostrando como devemos andar diante da presença do Senhor. Devemos viver segundo a vontade de Deus. Devemos viver em todo tempo com as nossas vestes limpas, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, para a igreja, para o povo dele. Mas como foi dito, estamos vivendo em um tempo, em uma geração, aonde muitos crentes têm escolhido se contaminar com o pecado. Daniel capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz assim: e Daniel assentou no seu coração, Daniel escolheu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Daniel vivia na Babilônia, uma cidade pagã, cujo rei era Nabucodonosor, homem que servia a deuses, a ídolos, a demônios. E tudo que ele tinha era sacrificado a ídolos, a demônios. Mas o homem de Deus, profeta Daniel, ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, mas antes se manter com suas vestes limpas, alvas. Oh glória! Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Muito forte. Amém? E Daniel escolheu também manter sobre ele a presença de Deus, o óleo, o azeite, o Espírito de Deus sobre ele. Amém, queridos? Isso é muito importante. Ei, crente, você não pode viver de qualquer maneira na presença de Deus. Não pode. O crente não pode viver de qualquer maneira na presença do Senhor. O crente tem que viver segundo a palavra de Deus. Eu não posso viver com as minhas vestes sujas. Não. Eu não posso. Está errado. Está errado. Se você diz que é cristão, se você diz que é cristã, se você diz que é homem de Deus, se você diz que é mulher de Deus, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Você não pode se embaraçar com o mundo. Você não pode se embaraçar com o pecado. Ah, mas é só uma musiquinha, é só um pagodinho, é só um forrozinho, é só uma pisadinha. Não. Está sujando as suas vestes. Ah, mas é só uma cervejinha, é só um cigarrinho. Está sujando as suas vestes. Ah, mas é só uma mentirinha e depois está sujando as suas vestes. Eu vou pular a cerca ali um pouquinho, está sujando as suas vestes. Eu vou só dar aquela olhadinha assim, está sujando as suas vestes. Isso aqui é muito sério, queridos. Isso aqui é muito sério. Amém? Ah, eu vou escutar só aquela música romântica para dar aquele clima. Está sujando as suas vestes. Amém? Ah, eu vou fazer aquela fezinha no jogo do bicho. Está sujando as suas vestes. Amém? Não suje as vossas vestes com as coisas desse mundo. Não suje. Ah, eu não quero perdoar aquela pessoa. Está sujando as vossas vestes. Isso aqui é muito sério, querido. Isso aqui é muito sério. Ah, eu vou dar só uma olhadinha naquele filme ali, ó. Aquele filmezinho pornô e vou sair. Está sujando as suas vestes. Está sujando as suas vestes. Está debaixo do chuveiro. Vê aquele pensamento daquela mulher na mente. Ou daquele homem. Está sujando as suas vestes. Vigia. Vigia. Amém?
Vigia. Ah, é só um palavrão. Está sujando a sua vestes. Vigia. Eu vou repetir. Se você se diz ser cristão, se diz ser cristã, e você não anda com as suas vestes limpas em todo o tempo, você não nasceu de novo da água e do Espírito. Amém? Porque aquele que nasce da água e do Espírito, ele se torna uma nova criatura em Cristo. A palavra diz em Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho que viver com as minhas vestes limpas em todo o tempo. Eu tenho que vigiar. Ei, crente! Vigia o que você vê. Vigia o que você fala. Vigia o que você ouve. Vigia o que você toca. Vigia onde os teus pés te levam apressadamente. Vigia os teus membros. Vigia o desejo do teu coração. Vigia. 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 Amém? Porque existe alguém, existe um ser que quer apressadamente que as tuas vestes sejam sujas pelo pecado. E esse ser é Satanás. A antiga serpente, o Belial, o diabo. O único interessado nessa história, para que você se corrompa com o pecado, para que você suje as suas vestes na imundícia, é o diabo. E ele também está interessado em que na tua vida não haja a presença do Espírito Santo. Amém? Porque a palavra diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele não vive com as vestes sujas, mas vive com as vestes limpas. Ele não vive sem um óleo sobre a tua cabeça, ele vive com a presença de Deus sobre ele. E essa geração que estamos vivendo nesse mundo moderno de facilidade, muitos crentes têm se perdido. Muitos crentes não têm vigiado na terra. Amém? Ah, irmão Luiz, mas eu sou pastor. Eu sou missionário. Eu sou diácono, eu sou presbítero. Eu sou profeta. Eu sou apóstolo. De nada adianta, querido. Título não quer dizer nada. A Bíblia não está falando de título. A Bíblia não está falando de imposição eclesiástica. A Bíblia está falando de quê? Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então não adianta você ter título, ter posição, ter cadeira, ter diploma, ter teologia, ter anel no dedo, ter canudo, ter formação, se na tua vida as tuas vestes estão sujas, a tua vida está corrompida pelo pecado, a tua vida está vazia do Espírito Santo. O que adianta você viver de aparência, de hipocrisia, de farsa? O que adianta você só ter uma casca? O que adianta você ser um sepulcro caiado, aparência de quem está vivo, mas por dentro está morto? As vestes estão sujas pelo pecado, corrompido pela imundícia, o Espírito Santo já se afastou. O que adianta? O que adianta? O que adianta? Eu vim para cá
com as minhas vestes sujas no pecado, e a minha vida vazia do Espírito Santo, o que adianta? O que adianta? O que adianta, meus irmãos? Isso aqui é muito sério, queridos. Isso aqui é muito sério. Como eu sempre digo, é uma palavra que não gera isso aqui, ó, benefícios, lucros. É uma palavra que não enche o bolso. Poucos, ou melhor, muitos não querem pregar essa palavra. Amém? É uma palavra que não alimenta o ego do homem. Mas é uma palavra que vai de encontro ao erro do homem e da mulher, para que haja conserto, para que haja reparo. Então hoje o Senhor está falando por meio da palavra: limpem as vossas vestes. Limpem as vossas vestes. Abandone o pecado. Abandone a prática da vida errada. Saiam dessas coisas que não agradam a Deus. Abandone essa vida que não convém à palavra de Deus e torne para Ele. Lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Purifiquem-se. Santifiquem-se. A palavra de Deus vos diz nessa hora: busquem a presença do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo se afasta da vida do homem e da mulher? Isaías 59, versículo 1. O que faz separação entre homem e Deus são as vossas iniquidades, as vossas transgressões, os vossos pecados, a desobediência, a rebeldia, a escolha de querer viver segundo o curso desse mundo. E isso faz com que o Espírito de Deus se afaste do homem. Assim como se afastou de Sansão. E assim como tem se afastado de muitos crentes. O pecado afasta o homem de Deus. Amém, meus irmãos? Então hoje, a palavra do Deus vivo, ela fala para o teu coração: limpem as vossas vestes. Você que está com as suas vestes sujas pelo pecado, você que está com um pé dentro da igreja e o outro pé no mundo, se conserte. Não é tempo de viver dividido. É tempo de vivermos em Cristo. Não é tempo de viver com as vestes sujas. É tempo de viver com as vestes limpas. Amém? Em nome de Jesus. Esse é o tempo, meus irmãos. Esse é o tempo. Esse é o tempo. E essa é a palavra para hoje. Uma palavra viva e eficaz. Uma palavra a qual Deus quer que você ouça. Uma palavra que a igreja precisa ouvir. Limpem as vossas vestes. Porque muitos são os que estão dentro das congregações, dos templos, pregando, cantando, pulando, rodando, falando em línguas estranhas, profetizando com suas vestes sujas, corrompidas pelo pecado. Amém? E Deus, Ele quer uma igreja santa, que ande com suas vestes limpas em todo o tempo. Mas para que isso aconteça, é necessário conserto, arrependimento. Abandone o pecado e viva segundo a vontade de Deus. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Como eu disse, é uma palavra que muitos não querem pregar. Porque muitos não querem ouvir. Mas aquele que der ouvidos e praticar será bem-aventurado. Você que está ouvindo essa palavra e se manter com as suas vestes limpas, serás bem-aventurado.
Amém? Em nome de Jesus. Há quem diga, irmão Luiz, essa palavra é muito dura. Não é não, querido. A palavra de Deus, ela nunca é dura. Não é. Como a live que eu fiz ontem, que eu disse, a palavra de Deus não é dura. Duro é como está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Naquele dia, você ouvir da boca do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. E será lançado no lago de fogo e enxofre, com o diabo e os demônios. Isso é duro. Isso será duro. Ouvir da boca do Filho de Deus, Jesus Cristo: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então hoje é tempo de ouvir a palavra, praticar a palavra, obedecer a palavra, para que naquele dia não venhamos a ouvir da boca do Senhor Jesus. Porque Jesus disse em Mateus 7, 21 no início: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai que está nos céus para a minha vida e para a sua vida? Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo, a vida do cristão tem que ser limpa, não suja pelo pecado. E não pode faltar o Espírito Santo na vida do crente. Se há pecado, não há Espírito Santo. Se há pecado, as vestes estão corrompidas, estão sujas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E essa é a palavra para hoje, para esta noite, para esta hora, para este dia, para esta tarde, para este mês, para este ano e para tudo sempre. Porque a palavra de Deus é viva. Amém? Então você se conserte com o Senhor. Lave as suas vestes no sangue de Jesus. Peça perdão a Jesus. Confesse a Ele os teus pecados. Diga para Ele: Jesus, me perdoa, Pai. Pequei contra Ti e contra a Tua palavra. Sujei as minhas vestes. Mas eu quero purificá-las, eu quero lavá-las no Teu sangue. Você que reconhece que o Espírito Santo um dia se apossou de ti, estava contigo, mas hoje não está mais, porque o pecado entrou. E quando o pecado entra, o Espírito Santo sai, ele se retira. Amém, meus irmãos? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. São meus irmãos, muitos irmãos que sujaram, estão sujando as suas vestes com pecado. Eu conheço, você conhece muitos que um dia estavam na presença de Deus, eram cheios, eram usados para pregar, para orar, eram usados em dons de profecias, de revelação. Eu estou dizendo isso aqui pelo Espírito. Amém? Eram usados em obra de libertação, para libertar vidas por meio do Espírito de Deus. Mas hoje estão caídos, estão nas sarjetas do pecado. Suas vestes foram corrompidas, não vigiaram na terra dos viventes. Eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas não vigiaram, perderam a presença. E hoje a palavra de Deus nos diz para que estejamos em alerta, em vigilância, para que o Espírito Santo não se retire de nossas vidas por meio de vestes sujas pelo pecado. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então essa é a palavra de hoje.
Não irei me estender porque não é por muito falar. Amém? Então a palavra de hoje para a minha vida e para a sua vida é: lavem as vossas vestes no sangue do Cordeiro. Purifique-se e busquem a presença de Deus para vossas vidas. Se encham do Espírito Santo. Se encham do Espírito Santo. Em Efésios a palavra diz: não vos embriagueis com vinho, que traz libertinagem. O vinho simboliza o pecado, a imundície. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então se encham do Espírito Santo. Se encham do Espírito Santo. Transbordem do Espírito Santo. E mantenham as vossas vestes limpas em todo o tempo, em todo momento. Aonde você estiver, esteja também contigo o Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Há alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Você que está na FOIU, que está ouvindo a mensagem. Há alguém aqui que se encontra longe dos caminhos do Senhor, conhece a palavra, mas se afastou e quer retornar para Cristo? Eu quero orar por você. É só me chamar aqui, ó, onde está escrito aqui convite. Eu quero orar por você. Você que está ouvindo a mensagem, mas ainda não entregou o seu coração para Cristo, mas você sentiu no teu coração o desejo, eu quero orar pela tua vida também. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vou deixar aqui meu WhatsApp. Irmão Luiz, eu quero entregar minha vida para Cristo, mas eu tenho vergonha de subir aqui na janelinha. Amém, querido? Me chama aqui no WhatsApp. Irmão Luiz, eu estou afastado, eu quero retornar, mas eu também tenho vergonha, eu não quero aqui me expor. Amém. Quero orar por você. Está aqui no WhatsApp, está fixado aí na tela. Pode me chamar na plataforma aqui também aqui na plataforma no PV. Quero orar por você. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Limpem as vossas vestes. Mantenham-as limpas em todo o tempo. Em oração, em jejum, meditando e lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Se santificando. Vigiando em todo o tempo. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus amados, eu quero agradecer aqui a todos vocês que estiveram aqui presentes ouvindo a palavra, você que curtiu a live, glória a Deus, você que começou a seguir aqui o perfil Luiz Alberto, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero desejar aqui uma boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, amém? E por hoje, essa é a palavra, meus irmãos. Em todo o tempo, sejam brancas, alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, a presença de Deus. Amém? A paz seja com todos, um beijo em vossos corações, amo vocês em Cristo. Até a próxima. A paz seja com todos. Fui.